Olá, a independência do Banco Central segue na pauta do Agenda Econômica. Em 2021, a lei que concedeu a independência política ao BC foi defendida e comemorada pelo governo e economistas neoliberais, mas criticada por economistas desenvolvimentistas e a oposição da época. A situação política se inverteu e a atuação da direção do banco tem recebido fortes críticas por causa da taxa recorde de juros. Elevar os juros é o mecanismo que o BC usa para controlar a inflação. Mas esse objetivo não foi atingido, apesar de termos a taxa real mais alta do mundo. Qual a responsabilidade do Banco Central na situação econômica do país? Recentemente, eu entrevistei o economista Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas e crítico da lei. Neste Agenda, eu recebo o também economista e consultor do Senado, Paulo Springer, que defende a independência do Banco Central como está. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo à Agenda Econômica. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Obrigado. Paulo, essa lei foi aprovada, foi comemorada, foi amplamente aprovada aqui no Congresso. No entanto, na época ela sofreu críticas de quem estava na oposição. A gente teve essa inversão da situação política e agora tem novas críticas. Como é que você vê essa lei? Você que defende a forma como ela foi aprovada. Sim, eu acho excelente ter sido aprovada a lei. Inclusive, foi uma batalha longa, se não me engano, mais de 10 anos. Desde que eu entrei no Senado, já tinha um projeto. Eu trabalhei no Banco Central antes de sair do Banco Central no início dos anos 2000. Já tinha essa discussão sobre autonomia e veio, assim, antes tarde do que nunca. E por que eu defendo a autonomia do Banco Central? A inflação, existem vários estudos, assim, a gente fala, uma época agora que ficou famoso, né, o negacionismo, né? O negacionismo econômico mata tanto, ou é tão prejudicial para a população quanto o negacionismo de saúde, na área de saúde, por exemplo, né? Quer dizer, a grande regra que existe é o seguinte: política monetária é neutra no longo prazo. Você consegue, de fato... você não pode culpar o Banco Central por uma recessão. A recessão é uma série de choques, é uma série de problemas até de política fiscal, etc. E o Banco Central pode até atenuar um pouco, mas o uso da inflação como instrumento de promoção de desenvolvimento, ou como promoção de estabilidade, né, do ciclo econômico e tudo, isso não funciona. Quer dizer, no longo prazo, a única coisa que você tem de inflacionar a economia é ter mais inflação. Um exemplo muito claro, recente da história do Brasil foi o governo Dilma. Quer dizer, o que aconteceu? O Banco Central, seja por uma questão de não ser autônomo, seja por uma perspectiva pessoal do presidente, da diretoria da época, consistentemente, você tinha uma meta de 4 e sempre foram com a inflação de 6,5. O que aconteceu? As expectativas de inflação, o que a gente chama de desancoraram. Aí, o que aconteceu? A inflação para daqui a 5 anos, é natural que quando você tem um choque na economia, tem um período agora, a gente está passando por um choque de oferta, é natural que se a inflação no passado estourou a meta, ficou em 6,5, 7, natural que esse ano também fique um pouco mais alta do que a média. Mas ninguém vai esperar que daqui a 4, 5 anos, ou não, ninguém deveria esperar que daqui a 4, 5 anos a inflação estivesse acima da meta também, certo? Quer dizer, quando você coloca uma situação como aconteceu no governo Dilma, qual foi a consequência no final? Você teve uma inflação de mais de 10%. E isso, não vou entrar aqui no mérito ou não, mas do ponto de vista econômico, pelo menos, felizmente, houve uma mudança do Banco Central, houve uma mudança de política econômica na época e reverteu um processo, porque a gente podia caminhar para uma situação que é a Argentina hoje, inflação de 100%. Como é que a gente vê hoje, você usou uma expressão aí que eu acho interessante, que é as expectativas desancoradas, que é uma expressão que foi colocada na ata da última reunião do Copom, o risco de desancorar expectativas. O que é esse desancorar expectativas? Explica melhor um pouquinho e qual é o risco real disso. Bom, o Banco Central, quando a gente fala em política monetária, se a gente for simplificar, mas que é uma coisa muito mais complicada que isso, mas de uma forma simples é o seguinte, é coordenar expectativas. E por que é importante coordenar expectativas? Imagina o seguinte, vocês são trabalhadores, tem um sindicato negociando com a empresa um aumento salarial. Está pedindo, por exemplo, 10%. A empresa vai aceitar ou não? Vai depender do que ela acha que vai conseguir repassar para os preços. Se ela acha que vai ter uma inflação, vou dar 10%, mas está tendo um processo inflacionário que está me dando 10%, eu vou aceitar esse aumento. Ou vou pedir, agora, se é 10%, eu acho que a inflação vai ser 3%, quer dizer, ela vai pensar, não, eu tenho que ter um ganho real de 7%, mais ou menos, né? Eu estou fazendo uma conta aproximada, para poder conceder esse reajuste de 10%. Não dá. Então, quando o Banco Central perde o controle sobre as expectativas de inflação,
certo? O processo inflacionário vai ganhando força, certo? Então, o que é a desancoragem, então, no caso, repetindo a situação? Você espera que quando tem algum choque na economia, qualquer problema, existe uma inércia inflacionária, ninguém nega isso, existem choques de oferta e tudo, mas você espera o quê? Que esses impactos reduzam, vão se devaindo ao longo do tempo, certo? Então, daqui a 4, 5 anos, não é para você esperar que uma inflação, um processo inflacionário que tem mais alto igual hoje, né, que está acima da meta, daqui a 4, 5 anos, a gente continua com a inflação acima da meta. Se estiver uma expectativa nesse sentido, é porque o Banco Central não está sendo capaz de ancorar as expectativas. E esse é um aspecto negativo. Eu acho que é bom para quem é o meu caso, né, quem é um pouco mais vivido, né, que viveu os anos 80, e o que acontecia? Um exemplo assim, muito cristalino na época, né? Na época, em 88, eu mudei para São Paulo para fazer o mestrado. E na época o aluguel devia ser 70% na minha bolsa. Eu falava, não tem problema, eu tenho dinheiro aqui para pagar esses 30%, mas eu sei que eu vou ter um reajuste e ao longo do tempo e que esse aluguel vai ficar congelado por um ano, então não tem problema pagar. Então, toda a questão da inflação é essa. Quer dizer, se você tem uma expectativa muito alta, você concorda em dar reajuste, as pessoas aceitam um aluguel maior, aceitam preços maiores, tudo isso. Agora, você falou uma outra coisa também interessante que eu vou te pedir para explicar um pouquinho melhor, que você falou, a gente tem uma inflação, um choque de oferta, ou seja, a gente não tem produtos suficientes sendo oferecidos para a população comprar. E a população já não está comprando, e mesmo assim os preços elevam, porque a gente tem aí aqueles dois tipos de inflação básica, né? Por oferta, você não tem uma oferta suficiente, ou porque realmente as pessoas estão comprando. Mas esse momento que a gente está de inflação, a indústria não está produzindo o suficiente, já não estava por conta da crise, né, da Covid, e agora reduziu mais ainda. Então, não corre o risco de, com essa taxa de juros para conter uma inflação, que não é por conta de excesso de compra, a gente paralisar a economia brasileira, que é uma das críticas que são feitas hoje? Olha, a economia brasileira, eu acho que não, pelo seguinte motivo. Você pode ter algum impacto negativo, sim, mas você tem outros impactos aí muito mais negativos, que é o descontrole fiscal, por exemplo. Isso realmente desancora a percepção a segurança para o investidor, quer dizer, o investidor que eu digo, o do próprio consumidor. Quer dizer, se você percebe que a economia está indo para o buraco, e isso pode ser por uma desorganização da economia como um todo, você vai ter medo de consumir, por exemplo. O investidor vai ter medo de investir sabendo que lá na frente vai ter que pagar um tributo maior. Porque se o governo está gastando e não há uma perspectiva, vamos ver agora, saiu ontem, né, um novo arcabouço fiscal. Então, novamente uma questão de convencer e de colocar, como é que é? Esse e de ontem praticar. É 29 de março, né? Perdão, ontem, 29 de março, né, foi anunciado um novo arcabouço fiscal, que eu ainda não tive a oportunidade de ver os detalhes, mas assim, se for um arcabouço consistente, etc., isso gera uma questão de expectativas e até permite uma redução da taxa de juros também. Agora, a questão do choque de oferta é o seguinte, o choque de oferta, o impacto primário, realmente, o que é o impacto primário? Aumentou, sei lá, principalmente commodities, né, e esse problema de disrupção das cadeias produtivas por causa da questão da China, etc., da Covid e tudo, que ainda está tendo impactos, né? Você tem um impacto primário sobre a inflação, e o que a teoria econômica fala? Deixa esse impacto acontecer. Agora, você não pode deixar que isso contamine os outros preços. E como é que você contamina os outros preços? Bom, em primeiro lugar, há uma série de mecanismos até institucionais de indexação de preços, né? Por exemplo, preços administrados é o mais comum, mesmo na cabeça dos agentes econômicos, né? A inflação foi tanto, eu tenho que repor meu salário em tanto, o comerciante vou tentar repor meu preço, minha margem em tanto. Numa coisa baseada na inflação passada. Então, esse tipo que a gente chama de impacto de segunda ordem, a política monetária é eficiente para conseguir reduzir. Ou seja, o Banco Central trabalhar na questão da taxa de juros. Então, vamos voltar um pouquinho para essa discussão da independência do Banco Central, né? Como você falou, já era discutida realmente há bastante tempo. Agora, a questão que ficou aí, que está forte, porque a gente tem hoje os juros reais, né? Que é a diferença da taxa de juros, e a taxa de juros menos a inflação. A gente tem os juros reais, né? Mais altos do mundo, e não está conseguindo reduzir esse nível de inflação? Bom, em primeiro lugar, a gente conseguiu reduzir. Eu não estou dizendo só a inflação, aquelas, digamos, maquiagens, né, do ano passado de redução de tributos e tudo. Isso é uma forma
Sim, né? a redução grande foi por conta da redução de tributos sim, em 2022, mas se você pegar né? os índices de inflação de alimentos, de serviços, eles caíram bastante Estão também. caindo. Então, assim, não é... Quer dizer, houve uma pancada grande nos juros, saiu de 2% para 13%, né? Mas já está tendo impacto, sim, sobre os demais preços da economia. Quer dizer, hoje a gente tem uma expectativa de inflação do final de ano em torno de 4 e poucos por cento, menos de 5%, coisa que há 5 meses atrás não era. E aí, como eu disse, expectativas, é claro que a expectativa é só uma expectativa, mas ela impacta a inflação pelos mecanismos que eu falei. Na hora de pedir um reajuste, de aceitar um reajuste, na hora de pedir de salário, de aluguel, de qualquer coisa, na hora de fazer qualquer contrato, as pessoas embutem uma inflação esperada naquele preço. Então, se você tem uma inflação esperada mais alta, você vai colocar um preço mais alto e com isso, né? Então, não, existe sim um impacto da política monetária positivo nesse sentido, né, de reduzir a inflação, tá? E a questão da crise é o seguinte, é uma questão do Banco Central, todo Banco Central é histórico do nosso, com ou sem autonomia, né? Existe uma autonomia formal, mas a gente já teve, por exemplo, na época do Armínio Fraga, do Meirelles, havia uma autonomia muito forte, o que a gente falava, né? Uma autonomia não de júri, mas uma autonomia de fato, né? E várias vezes a meta foi estourada. Agora mesmo é um exemplo. A meta estourou. Por quê? O Banco Central subiu os juros, pode ser até crítico, não pode ter sido tardiamente ou não, mas subiu os juros, mas não foi suficiente para fazer a inflação voltar. Mas foi uma decisão do Banco Central, ele poderia ter subido muito mais. Então, essa preocupação com a atividade econômica existe. Existe um intervalo de confiança, existe um intervalo de tolerância para a meta de 1,5%, exatamente para acomodar também essa possibilidade de você tentar, na medida do possível, suavizar o ciclo econômico, um impacto muito forte na taxa de juros sobre a economia. Mas o mandato do Banco Central, a preocupação básica tem que ser, a gente tem que sair da visão, o Banco Central está ali para ser uma coisa de longo prazo, por isso que tem autonomia. Não é uma questão de curto prazo. Então, Banco Central é governo ou é Estado? E sendo Estado, também tem que ter uma boa, digamos assim, um bom diálogo com o governo do momento, porque ficou com esse mandato descasado, né? Uhum. Na verdade, o presidente do Banco Central só é indicado pelo presidente a partir do seu terceiro ano de mandato, né? Sim. Bom, o Banco Central é Estado, quer dizer, a política monetária não faz milagre, esse que é o ponto. Então, você tem que ter uma política monetária, a independência, se você olhar a história da autonomia do Banco Central, a luta pela autonomia do Banco Central, é justamente evitar o Banco Central de fazer políticas populistas e normalmente em finais de mandato. Havia isso para os países desenvolvidos, né? Havia uma prática recorrente, digamos, de chegar no último ano do governo, assim como a gente vê como uma política fiscal fortemente expansionista, quer dizer, o governo começa a gastar tudo no último ano, a gente vê reiteradamente aqui no Brasil e em vários países, havia essa coisa do Banco Central baixar juros e tudo para estimular a economia. Só que a consequência no final era o quê? Você não tinha ganho nenhum em termos de longo prazo e só tinha inflação. Então, agora... voltando à sua pergunta, Antônio, sobre uma relação harmônica... Entre Banco Central e presidência, e governo, né? Governo e poder executivo, digamos. É claro, você tem que ter uma relação harmônica. Agora, se você chega uma política fiscal, agora, como eu disse, né, 29 de março, apresentado um novo aparato e tudo, uma nova proposta, né, mas você chega um governo que fala, vou gastar 200 bilhões a mais, e o Banco Central que se ajuste, isso se chama na literatura de dominância fiscal. É uma situação em que o governo, em que o Poder Executivo, né, vai gastando, e deixa o Banco Central se ajustar. Isso nós já tivemos e não dá certo. Os anos 80, a Argentina hoje, Venezuela, todos esses países que deixaram a inflação sair do controle. Por quê? Chega um ponto que você tem um nível de endividamento que a forma de resolver esse problema é via inflação. Certo? Quer dizer, ou o governo, ou os dois, né? Ou o governo dá um calote, faz uma moratória, ou faz uma moratória, entre aspas, que é uma moratória discreta, que é a inflação, que é aquele título que valia X em termos reais passa a valer bem menos. A gente fez o projeto aprovado aqui no Congresso, a inspiração básica é o projeto do FED norte-americano, do Banco Central estadunidense, que é mais ou menos o projeto comum aí de bancos centrais no pós-guerra, né? Independentes no pós-guerra, pós-segunda guerra. A gente está falando já de 80 anos atrás, mais ou menos, quase, né? E aí, o Banco Central norte-americano, ele tem dois mandatos, né? Que é o mandato de controle da inflação, que é a política
política monetária propriamente dita, mas também ele tem o mandato de garantir um nível de emprego na economia com padrões que eles consideram ótimo, né? Não é emprego zero, mas o que seria o ideal para manter a economia girando. O Banco Central brasileiro não ficou com esse segundo mandato, ele tem apenas ali uma orientação, olha, mas dá uma olhadinha também como é que está a política, o nível de emprego no país. O que você acha sobre esse ponto especificamente? Eu já acho que nem precisava disso na nossa lei, falar de olhar para isso, tá? Agora, não dá para comparar um banco central como o americano, que desfruta de uma credibilidade enorme junto à população, certo? Com o nosso Banco Central, que luta reiteradamente, cotidianamente, para adquirir credibilidade. Então, a nossa taxa de juros também é muito isso, alta. Nossa taxa de juros mais alta do que a média dos países, até mais do que a média dos países, do que outros países emergentes. Quer dizer, não contribui em nada você ficar falando que tem que tirar a autonomia do Banco Central para aumentar os juros, para aumentar, sabe? Desculpa, para reduzir os juros, né? E tudo. Então, para um país onde a credibilidade é alta, nos Estados Unidos não existe meta de inflação. Todo mundo sabe que eles têm uma banda, né? Eles têm formal, uma faixa, né? Tem uma faixa que sabe que vai ser em torno de 2%, mas assim, não existe uma coisa formal. Sabe? E por que não existe? Porque não precisa. Porque lá todo mundo sabe que o Banco Central não vai deixar. Agora teve esse episódio da inflação de subir, né? Foi esse choque de oferta e tudo. Mas o que houve? O Banco Central lá aumentou também a taxa de juros, não tanto quanto aqui. Por que não tanto quanto aqui? Lá eles têm credibilidade, eles conseguem ancorar. Uma coisa é o Banco Central lá falar, eu vou aumentar meio ponto aqui na Fed Funds. Isso todo mundo já sabe, olha, ele não está de brincadeira. Aqui pode ser, ele vai aumentar meio ponto, mas daqui a pouco o presidente manda baixar, eu vou mudar a lei e vai fazer alguma coisa. Então, você não tem certeza da consistência da política monetária como você tem lá, certo? Então, o que aconteceu? Nos Estados Unidos já está em 5% e a expectativa de inflação já está em, não lembro de cabeça, mas eu olhei recentemente uns 3,5%, 4%. Quer dizer, você já está tendo juros reais positivos e até pouco tempo atrás os juros reais eram zero ou até negativos lá nos Estados Unidos. Então, assim, essa coisa de falar é mais, digamos, para inglês ver, assim, fica bonitinho falar que tem esse mandato, mas eu desconheço qualquer caso de política americana ter tido que o Banco Central de lá tenha sofrido. Porque houve uma crítica de que, inclusive, economistas brasileiros criticaram que o Banco Central norte-americano demorou muito a subir a taxa de juros lá, porque ele estava de olho no emprego. Não, emprego, eu não posso deixar de desempregar muito, né? Aí, quando viu que o emprego estabilizou, foi que ele começou a subir a taxa de juros. Você acha que não deve ser casado isso mesmo, não? Não, o Banco Central olha para o emprego. É aquele negócio, senão aqui no Brasil teria tentado cumprir a meta e colocar os juros em 30%. Tá? Então, assim, é uma questão de custo-benefício, até que ponto vale você aumentar ou não a taxa de juros. Agora, eu não acompanhei as atas do FED, né? Mas, assim, a questão não é só aumentar a inflação e pensar no emprego. Você tem que pensar o seguinte, esse choque é temporário ou é permanente? Ninguém sabe. Quer dizer, qual que é a aposta? Por que os bancos centrais, em geral, demoraram tanto? Mesmo o brasileiro demorou, mas foi dos primeiros a subir, né? Teve essa... E saiu na bastante, frente. Né? Sim, mas subiu bastante, que é o que foi necessário. Se fosse bastante, a gente estaria com a inflação na meta. Então... Essa meta não era uma meta muito ousada? Na época que ela foi estabelecida, uma meta de 3% para o país, a gente já estava num processo... Desinflação. A gente estava num processo já de começo de inflação, né? Não, ela foi estabelecida 2 anos, ela é estabelecida com 2 anos antes, de antecedência. Então, acho que ainda não, mas é uma meta compatível com... bom, agora não tem de cabeça, mas são vários países emergentes que usam essa meta de 3%, 3,5%. Quer dizer, outros países não. Outros países emergentes também, mas assim, os países emergentes que eu acho que devem servir de inspiração para a gente, usam, e não são assim, tudo bem que o Chile está bem à frente, mas se não me engano, Colômbia, México, bom, agora eu não sei de cabeça. Outro dia eu vi uma lista ali, mas tem vários países emergentes que não têm uma situação econômica assim tão melhor do que a do Brasil e usam uma meta de 3%. Então também não é assim uma coisa fora do mundo. É claro que hoje, vindo de uma inflação, né, fechou o ano em 6,5%, com a ajuda ali do negócio da gasolina e tudo, você querer atingir 3% é loucura, né? Mas aí converge para isso. Você aumentar a meta agora, existe essa possibilidade de aumentar a meta. Aliás, isso é importante. A autonomia do Banco Central é uma autonomia de instrumentos, não é uma autonomia de política. Quer dizer, o que é o governo, né? O que o governo decide é o seguinte, a inflação para mim
que a sociedade deseja, isso é o CMN, que a gente fala erroneamente, o CMN, né? Sim, o Conselho Monetário Nacional. Mas assim, as pessoas às vezes falam CMN, né? O CMN. Ele ali representa a sociedade brasileira e diz qual é o nível de inflação que a gente quer. Não é muito pequeno, não? É um conselho que define todo o futuro da política monetária, composto por 3 pessoas, basicamente? Eu acho melhor isso, senão... 3 pessoas, são 3 pessoas assim, ligadas à economia, 3 técnicos, 3 pessoas... Tudo bem, né? São os 2 ministros e o presidente 2 ministros do Banco Central, indicados, né, pelo atual presidente, até o presidente do Banco Central, que pode ter sido pelo anterior ou não, mas foi indicado por um presidente com aprovação no Senado Federal. Então, assim, todos eles têm um mandato, digamos, mandato entre aspas popular, tem uma credibilidade, uma popular, né? Bem credibilidade, me falta a palavra agora, né? Mas tem assim, uma aderência. Uma acreditação, uma acreditação, assim, né? boa palavra, né? Popular para isso. Se você começa a colocar muita gente, eu acho pior, porque começa a virar briga. Então tá, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio vai entrar também. Então tá, mas para estar essa inflação agora você tem que aumentar a tal verba. Gente, isso é política. Vai começar um toma lá da cá dentro para definir a meta. Tem que separar mesmo, então. Eu acho que tem que ser poucos, porque ainda mais o seguinte, a inflação, você tem que considerar algumas peculiaridades do país, por exemplo, o setor informal amplo, então é uma forma de você tributar o setor informal e com isso reduzir a tributação do setor formal. Tem coisas assim que você pode... Mas não é uma coisa assim, eu quero inflação... Assim, você chegar e falar, eu quero inflação de 10, eu quero inflação de 5... como eu disse, a inflação ela é neutra no longo prazo, então você não tem muito por onde... Quer dizer, eles agora podem chegar e falar, não, então tá bom, vamos colocar para o ano que vem 6, sei lá, colocar um número assim, mas não vejo como... Eles já representam bastante a sociedade, eu acho. Eu queria puxar um outro ponto que você trouxe, a questão da âncora fiscal, né? O âncora fiscal, o arcabouço fiscal, lei que controla aí as contas públicas, né? E a questão da taxa de juros. A taxa Selic, ela remunera os títulos públicos, né? Quem compra título público, quem investe, quem empresta dinheiro para o governo, é remunerado pela taxa Selic. O arcabouço fiscal é exatamente para controlar o nível de endividamento do governo com as despesas. Era esse o objetivo do teto de gastos, controlando as despesas. Só que cada vez que a gente aumenta a taxa Selic, a dívida do governo aumenta e muito, porque ela é remunerada pela taxa Selic. O Banco Central não tinha que estar de olho nisso também? Quem é que deve estar de olho, então, para fazer com que essas duas coisas sejam mais ou menos harmônicas? Eu não posso subir juro tanto, porque eu aumento a dívida do governo. Bom, a questão é essa. E aí não tem arcabouço fiscal que dê conta, né, disso. Tem. Um arcabouço fiscal onde você gasta pouco, tem. Teto de gastos. Se você tivesse um teto de gastos seguindo a risca, como é que a gente conseguiu baixar para 2% a taxa de juros? Quando se acreditava que o teto de gastos era coisa séria. O teto de gastos começou a perder credibilidade, a taxa de juros começou a aumentar. Durou 2 anos, né? Porque assim, na primeira crise o teto já caiu, literalmente. Então, pois é. Então, assim... existe um arcabouço fiscal, um arcabouço em que você vê que emprestar para o governo vale a pena, não tem risco de você perder, seja um calote, seja um processo inflacionário maior, né? Quer dizer, no caso, porque tem títulos, você está falando, né, em título Selic, que a maior parte da dívida aí são 60%, 70%, mas você tem uns 30% em títulos prefixados. E o que faz o título prefixado é o quê? Aquele que quer dizer, o governo vai pagar, né, para quem não entende, né, o governo, a Selic você empresta hoje para o governo e não sabe quando você vai receber. Vai depender do que for Selic de hoje até a data de vencimento. O prefixado não, você fala, em um ano você vai receber 7%, em um ano você vai receber 12%, né? Então, o teto de gastos contribuiu muito, enquanto era crível, para permitir essa redução. Certo? Porque as pessoas pensavam, não, agora a nossa dívida pública vai entrar numa trajetória sustentável e tudo, tem o teto de gastos aí para evitar que o governo gaste mais, para controlar inclusive a demanda também, e isso permite uma redução da taxa de juros. Tá? Paulo, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. O assunto vai adiante e a gente pode fazer um outro programa aí para falar do arcabouço fiscal, né? Ótimo, então. Um prazer. Então, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui.
E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser visto no site senado.leg.br/TV e do canal da TV Senado no YouTube. Já está lá. Até a próxima Agenda Econômica.